Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado em todo momento. Imagine a vida, as pessoas e os sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos do Brasil Império na TV. Informação do passado para você aprender. Por mais de 3 séculos, o Brasil tratou gente como simples mercadoria. Quase 5 milhões de pessoas foram capturadas por traficantes de escravos. Milhares nem chegavam a atravessar o Oceano Atlântico nos navios negreiros. Esses pretos não valem o fumo e a aguardente que a gente pagou por eles. Ficam doentes e morrem à toa, principalmente as mulheres. Dos 500 negros que embarcaram, acho que uns 400 chegarão vivos. Ah, mas a venda compensa. Ganharemos 10 vezes mais do que gastamos. Umevare kashitele lenhoqueto. Cucaiuangue, Uafá, Locokipuyuá. Daunoo mala. Vakipuiuá lovivela viatocota. Cateiangue, Lamaim, Valemela Chalua. Capariovava. Daunoo culha. Valo aveia la fila palo. O parlamento inglês acaba de aprovar a Bill Aberdeen. É uma lei que dá direito aos britânicos a apreenderem qualquer navio brasileiro suspeito de tráfico. Com esta lei, os ingleses acham que podem invadir águas brasileiras. Estão afundando nossos navios com carga e tudo. É, esses ingleses encheram o bolso com o tráfico. Vendiam escravos para os portugueses, franceses, espanhóis. Não querem deixar nem um pouquinho pra gente. É fogo! É fogo! Um navio inglês! Joguem os negros no mar! Acho que não dá tempo. Apesar da Inglaterra, nunca houve tanta fartura de escravos. Mas o parlamento está recebendo muitas pressões para acabar com o tráfico. Meu tio, se o comércio de escravos findar, acabam-se nossas fazendas. Se for assim, que Deus nos acuda. Foi aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. A partir de agora, trazer escravos da África é crime. Segundo o autor da lei, o fim do tráfico não acontece por causa dos canhões ingleses, e sim por uma questão de segurança, pois os escravos andam se rebelando. Com a lei diminuiu o número de escravos. Os desembarques clandestinos não supriam a demanda interna. Isso estimulou o tráfico entre as várias regiões do país. As pessoas escravizadas nas terras do norte e também no Rio Grande do Sul têm o mesmo destino: as plantações de café no Rio e em São Paulo. É o tráfico interprovincial. É o lucro acima de tudo, até da lei. Esses pretos que chegaram estão aprendendo a trabalhar no meu café? Os que não aprendem, eu dou uma ajudinha. Quer mais feijão, meu Zãozinho? Um tiquinho, minha preta. Lá no norte eu tinha mulher. Tinha um menino grandinho assim. Oi, Isidoro, tu vai achar outros. Quero mais não, Justina. Depois vem os homens e separa nós tudinho. A ameaça da separação era apenas um dos terrores da vida em cativeiro. Pegou todos os que fugiram? Os 5 eu peguei de volta, mas um não aguentou o castigo. É pra castigar, matar não. Escravo tá mais caro do que saca de café. Mas serviu de exemplo, meu patrãozinho. Tem muito escravo fugindo por essas bandas. Isidoro tá no tronco há 2 dias sem comer. Já falei com os outros. Vamos distrair o feitor e dar comida ao nosso irmão.
A violência física e psicológica era usada para castigar e amedrontar os escravos. No Império já havia leis para diminuir a severidade dos castigos, mas, principalmente nas fazendas, a lei era ignorada. Vai ficar preso na peia. E se tentar fugir de novo, vou marcar com ferro em brasa. Mas Isidoro, por que tu não fica quieto, homem? Eu vou ficar quieto pra me recuperar, Justina. Quase te mataram, Malungo. Mas na senzala é que eu não morro. Fuga, diminuição do ritmo de trabalho e o suicídio eram maneiras de fugir do cativeiro. Alguns escravos chegaram a matar feitores e senhores. Outros encontravam formas menos violentas de serem donos do próprio destino. Tá vendida e caso encerrado, Tiana! Mas, meu Abelardo, eu não quero servir a seu Manuel da venda. Mas, Tiana, o Manuel é meu compadre. Gosta tanto de você. Mas eu não gosto dele, não. A escrava é minha propriedade. Trate de desfazer o negócio. Pelo amor de Deus, Heloísa, eu já gastei o dinheiro. Eu não quero servir a seu Manuel. Se eu fosse livre, Sinhá, podia servir a quem eu escolhesse. Você tem razão, Tiana. O Manuel vai me levar ao juiz. Você deu alforria a essa negra. E com a data anterior à venda. Agora Tiana pode servir a quem ela quiser. Tiana, o juiz deu a sua carta de alforria. Agora vá pra cozinha e prepare os quitutes pra gente comemorar. Eu vou me embora, Sinhá. Mas eu libertei você. E é assim que você me agradece? Eu quero sair pro mundo. O mundo é complicado pra alguém como você, Tiana. E aqui você é como se fosse da família. A sua família dorme na senzala. A sua família só come feijão. A sua família é marcada a ferro quente. Ai, mas que ingrata! Depois de tudo que eu fiz por você. Pois eu lhe agradeço pelo bem que me fez. Pelo mal, cuide algum em Nosso Senhor. A partir de 1870, as pressões dentro e fora do Brasil estimularam o movimento abolicionista, que ganhou espaço nos jornais e nas tribunas. O movimento abolicionista ganha força a cada dia. Vai demorar um pouco até conseguirmos mais imigrantes para as nossas fazendas. Precisamos ganhar tempo. Está aprovada a Lei Rio Branco, conhecida como Lei do Ventre Livre, que liberta as crianças que nascerem a partir de setembro de 1871. A Lei Rio Branco é uma manobra política para acalmar os abolicionistas, Tainá. Mas alguns políticos afirmam que essa lei vai promover a abolição gradual, evitando luta. A Lei do Ventre Livre funciona assim. Os filhos das escravas ficam em poder do dono até os 8 anos. Sim, e a partir daí? Ou ele recebe uma indenização do governo e solta a criança de 8 anos no mundo, ou ele continua utilizando os serviços dela até que chegue aos 21 anos. Ah, então os donos aproveitam os melhores anos de vida dessas pessoas. É claro que os senhores optavam pela prestação de serviços. 1872. No Rio de Janeiro, onde estava a maior população de escravos de todo o Império, o abolicionismo se tornava uma causa nobre. Os debates sobre a Lei do Ventre Livre e a participação de escravos na Guerra do Paraguai estimulavam a simpatia ao movimento. A sociedade brasileira contra a escravidão é um sucesso! Tem razão, patrocínio, mas precisamos intensificar nossos contatos políticos. Essa é uma luta difícil. Não podemos parar. Vamos organizar outras sociedades. Vamos continuar nossas denúncias na imprensa. A propriedade escrava é um roubo. É contrária aos princípios humanos. Nos idos de 1880, a sociedade civil se organiza para dar um basta à escravidão. O movimento abolicionista chega às ruas. José Pereira, você pode nos fazer um resumo dos fatos? No meio político de todo o país, discussões estão acirradas. Sociedades e clubes abolicionistas promovem comícios e conferências contra a escravidão. Leilões, festas beneficentes,
quermesses e espetáculos são feitos para conseguir fundos. O dinheiro é usado para comprar a liberdade de escravos. Inúmeros jornais são fundados para defender a abolição. Artigos inflamados incitam a população a participar. A população lota praças e teatros para ouvir discursos e poesias abolicionistas. Homens simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, que sedentas, alquebradas. De longe, bem de longe, vem. Enquanto o movimento agitava o país, o Ceará dava o grito de largada para a liberdade. O apoio dos jangadeiros foi decisivo para a abolição acontecer no Ceará. Francisco José do Nascimento, o Lobo do Mar, e José Napoleão, um líder dos jangadeiros cearenses, ficaram à frente de uma greve de trabalhadores do porto. O plano foi da Sociedade Abolicionista Perseverança e Porvir. A notícia logo se espalhou. No Ceará não se embarca mais escravos! No Ceará não se embarca mais escravos! Vocês conseguiram! Vocês conseguiram acabar com o comércio de escravos em Fortaleza! Agora é a vez de libertarmos todos os escravos da província! Junto com José do Patrocínio, os abolicionistas do Ceará concentram esforços para libertar todos os escravos do local. Com a participação popular, o movimento é vitorioso. O Ceará foi a primeira província brasileira a extinguir oficialmente a escravidão, em 1884. Foi ótimo vocês terem vindo ao Rio. Foram mais de 10.000 pessoas no desfile dos nossos amigos jangadeiros. Espero que o exemplo do Ceará se espalhe no Brasil. As notícias têm tido grande repercussão em outras províncias. O Amazonas e o Rio Grande do Sul declaram a escravidão extinta. Em Pernambuco, homens e mulheres conseguem dinheiro, se infiltram em engenhos e induzem fugas em massa. Em São Paulo, além de fugas e rebeliões, a luta pela abolição acontece nos tribunais. Viu só, meu amigo Antônio Bento? Mais escravos libertos por causa de uma brecha na lei. Mais uma vitória de Luiz Gama e dos republicanos radicais. Eu nunca imaginei que existia essa lei. Existe, e desde 1831. Na verdade, qualquer escravo que entrasse no Brasil após novembro de 1831 deveria ser libertado. 40 anos depois, com base na mesma lei, advogados como Luiz Gama e Joaquim Macedo Soares chegaram a conseguir a liberdade para 1.000 cativos. O enterro do advogado Luiz Gama tornou-se uma grande manifestação abolicionista no centro de São Paulo. Agora, a principal referência do movimento na província é o fazendeiro Antônio Bento. A situação está piorando. Precisamos de uma lei que acalme a desordem abolicionista. Depois de um violento debate na Câmara dos Deputados, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como Lei dos Sexagenários. O escravo que completar 60 anos será libertado pelo dono. O Estado vai pagar indenização por cada alforria. Outra lei a serviço do senhor de escravos. Se um cativo conseguir chegar aos 60 anos, ele ainda terá que trabalhar mais 3 anos de graça para o seu ex-dono. Quem analisou artigo por artigo foi o advogado Rui Barbosa. É verdade que essa lei obriga o ex-escravo a trabalhar por mais 5 anos no município onde mora? Correto. Se não trabalhar, o ex-escravo vai preso. Essa lei é uma forma do senhor jogar o escravo velho e doente na rua e ainda ter lucro com isso. Em São Paulo, uma confraria secreta e conspiratória tramava a fuga de escravos. Eram os Caifazes. Aqui a gente escreve este jornal e mantém um alojamento para negros desabrigados. Eu tô louco pra saber como é o trabalho dos Caifazes. Nós somos muitos. A gente arruma emprego nas fazendas para convencer os escravos a fugir. A gente também entra nas senzalas durante a noite e organiza a fuga. A gente viaja a pé, de trem. Muita gente nos ajuda pelo caminho. Se pegam vocês... Quem corre mais perigo é o escravo. Se o negro não tivesse coragem, de nada adiantaria o nosso esforço. A mesma estratégia foi usada pelo abolicionista Silva Jardim no Rio de Janeiro e em Minas. A partir de 1887, a situação piorou para os escravagistas.
O que eu temia está acontecendo. Perdemos o controle dos escravos. É culpa desses insufladores. Vamos tomar nossas providências. Tentaram matar Antônio Bento. E agora isso. Destruíram o nosso jornal. Uma bomba não vai deter a Gazeta da Tarde. Muito menos o nosso movimento. O exército não quer mais capturar nossos escravos fugidos. Os militares não querem ser capitães do mato. Oh, calma! Milhares de imigrantes italianos estão a caminho. A situação vai mudar. A abolição não tarda. Na prática, já está acontecendo. Mas só a abolição não basta. E o que é mais urgente? Abolição junto com educação e democracia rural. Para esses homens, a abolição plena só aconteceria como parte de um programa que incluísse escola, reforma agrária e um sistema de oportunidades para os trabalhadores libertos. Acabou a escravidão no Brasil. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, já aprovada no parlamento. A medida liberta mais de 700 mil cativos no país. Em frente ao Paço Imperial, uma multidão comemora a abolição. Eis um grande momento da nossa história, princesa. Sua Majestade redimiu uma raça, mas isso vai lhe custar o trono. Enquanto a população festejava durante dias, a monarquia vivia seus últimos meses no poder. A monarquia tornou-se inviável. O imperador está desgastado depois de conflitos entre a maçonaria e a Igreja Católica. Pior é o problema com os militares. Sem o apoio deles, da igreja e do povo... É bom marcar um jantar com membros do Partido Republicano. 1 ano e 7 meses após a abolição, o imperador promove uma festa de arromba. O baile provoca um rombo no dinheiro destinado aos flagelados da seca no Ceará. A festança é para mostrar a todos que a monarquia continua firme como a rocha que sustenta a ilha fiscal. Opa! A monarquia escorregou, mas não caiu. Mal sabia Dom Pedro que a festa da monarquia estava chegando ao fim. Alguns dias após o baile, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Tenente-Coronel Benjamin Constant proclamaram a República. E o Paço Imperial transformou-se na Praça 15 de Novembro. O Rio de Janeiro está cada vez mais decadente, querido. Não sofra com a sujeira do mundo, querida. Miséria pouca é bobagem. Seu Zé, vim lhe avisar que tem onde o senhor dormir agora. Onde é, comadre? Lá perto de onde eu moro, num lugar que estão chamando de favela.